lidar com o medo da doença. Olá, eu sou a Marta. Neste vídeo vou-te dar algumas dicas para tu começar já a lidar com o medo da doença. É natural senteres medo. O medo existe para te proteger. O medo é uma programação do nosso corpo para garantir a sobrevivência da espécie, a sobrevivência do corpo. E nós podemos sentir medo tanto em situações em que nós estamos em perigo, como também em situações que nós não estamos em perigo, mas que ameaçam a nossa sobrevivência, como no caso de uma doença, não é? Então, a primeira dica que nós podemos utilizar é entender qual é que é o propósito do medo, não é? Ou seja, nós sentimos medo, o nosso corpo produz uma energia e esta energia, ela existe para nos levar à ação, não é? Por exemplo, como é que as crianças lidam com o medo? Quando elas sentem medo, quando elas se sentem ameaçadas, elas fogem, escondem-se, tentam se proteger de alguma forma, elas entram em ação. Só que nós, adultas, desaprendemos a lidar com muitas emoções, inclusivamente com o medo. Então, na próxima vez que tu te sentires numa situação em que sentes medo, ou que imagina que tiveste um pensamento e que começaste a sentir medo, podes utilizar esta estratégia. Fecha os teus olhos, coloca a tua atenção no corpo, observa onde é que o medo se está a expressar, onde é que está a sensação do medo. Observa a sensação e procura observar sem julgamento. E depois, simplesmente colocas a tua mão nesse local. Ao fazeres isto, estás a reconhecer o medo no teu corpo. Quando nós estamos a reconhecer, estamos a permitir que ele se expresse, que ele saia do nosso corpo. Quando nós não o reconhecemos, não permitimos sentir o medo, ele fica preso no nosso corpo. E quando ele fica preso várias vezes seguidas, não é? Vamos ficar, no fundo, com um acumular de medo dentro do nosso corpo e isso só nos vai fazer sentir cada vez mais medo. Então, fechar os olhos, observar o corpo, colocar a mão, reconhecer a sensação e depois começa a falar para esse medo. No fundo, estás a falar para o teu corpo. Começa a falar e a dizer, por exemplo, está tudo bem, eu estou a ver que tu estás a sentir medo, estou a reconhecer que estás a sentir medo e está tudo bem, eu estou em controle. Okay? Isto é uma forma muito rápida de reconhecer o medo e de assumir novamente o controle das nossas emoções e do nosso corpo. Então, primeira dica. Segunda dica tem a ver com a forma como a medicina, no fundo, olha para a doença, não é? A visão, a perspectiva que a medicina tem da doença e nós, sociedade, como consequência, adotamos também essa visão que é bastante limitadora. Porquê? Quando nós estamos à procura de um diagnóstico, que é algo que eu sei que normalmente estamos sempre muito preocupadas com isso, não é? Eu recebo muitas vezes mensagens de pessoas que estão mais preocupadas em fechar o diagnóstico, em ter um diagnóstico, do que em perceber o que é que está acontecendo no corpo para ter aqueles sintomas. Então, quando nós recebemos um diagnóstico, nós também recebemos um prognóstico. Nós recebemos aquilo que é expectável em relação à evolução da doença. E normalmente esse prognóstico não é muito positivo, não é? Pelo menos vai haver sempre alguma coisa que nos vai deixar limitadas. Pode ser ter que tomar medicamentos para toda a vida, pode ser a evolução expectável da doença que não seja muito favorável, alguma coisa nos vai deixar limitadas. E quando nós recebemos isso, normalmente ficamos presas ao pior cenário possível. Ficamos à espera que aconteça o pior cenário possível em relação à doença. E é isso que nos faz sentir medo. Quando nós esperamos que o pior aconteça, nós vamos estar num constante estado de medo, de alerta, de ansiedade, não é? Porque o corpo quer sobreviver. E depois, ainda por cima, não fazemos nada com esse medo, não é? Porque estamos mais preocupadas no diagnóstico em vez de perceber o que é que está a acontecer com o corpo. Então, aqui, a segunda dica é mudar esta perspectiva. Eu não gosto muito dos rótulos das doenças. Eu prefiro olhar para o corpo, olhar para os sintomas e procurar perceber qual é que é o significado daquele sintoma. O sintoma, ok, nós podemos de facto olhar para um conjunto de sintomas que estão associados a uma determinada doença, mas também podemos olhar para um conjunto de sintomas e dizer assim, ok, estes sintomas estão a expressar-se porque eu preciso de entender alguma coisa que ainda não foi vista no meu corpo.
não é? Qual é que é o significado destes sintomas? Qual é que é o propósito destes sintomas? É preciso aumentar o meu nível de consciência. Porque quando o corpo tem um sintoma, está a chamar a nossa atenção, está a dizer assim, está aqui uma coisa que tu ainda não viste, que tu precisas de reconhecer, que tu precisas olhar para isto que está aqui a acontecer, que tu não estás a ver. Não é? É a expressão de um sintoma que está a chamar a nossa atenção. E o sintoma nunca fica para sempre, não é? Ele vem, fica um pouco e vai. Pode ficar meses, pode, mas aí só vai significar porque nós não estamos a olhar para a causa do sintoma. E se entendermos isto e começarmos a olhar desta forma, o medo vai começar a abrandar, porque no fundo isto permite estarmos mais em controlo, assumir a nossa responsabilidade pessoal, acolher também o sintoma, assim como acolhemos o medo, porque enquanto eu estiver com a mentalidade de porque é que isto me aconteceu, não acredito que isto me está a acontecer, isto é a mentalidade de vítima. E esta mentalidade não permite que nós façamos alguma coisa para lidar com os sintomas. É preciso nós assumirmos a nossa responsabilidade pessoal, acolhermos o sintoma, perceber que se ele existe, eu também contribuí para ele. Então eu vou assumir a minha responsabilidade, vou olhar para o sintoma e vou procurar entender qual é que é o significado do sintoma, o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer na minha vida, como é que eu estou a lidar com as minhas emoções, como é que eu me estou a alimentar, como é que é o meu autocuidado, que desafios é que eu estou a viver na minha vida. Eu preciso de analisar tudo para entender porque é que aquele sintoma se está a expressar. E este processo é que faz com que o medo abrande, não é? Eu vou estar desligada do que é esperado da evolução da doença e vou estar mais ligada estou mais preocupada em entender o que é que está a causar aquele sintoma. Repara, o meu foco, a minha atenção deixa de estar naquilo que me preocupa, no medo, e passa a estar na investigação, no procurar entender o que é que está a acontecer. Ok? Espero que estas dicas te ajudem e vemos no próximo vídeo.